começar aí. Bom, gente, boa tarde, né? Talvez alguns de vocês já tenham começado a seguir as atividades formativas, né? Com alguns outros cursos por aí e tal. Quem não começou, bem-vindo às atividades formativas de verão. Quem está chegando agora para essas atividades, né? Eu sou o Sebastião, eu trabalho aqui no CBPF, junto aqui com o Elael, com o pessoal aqui desse terceiro andar maravilhoso, né, da gente. E eu queria, antes da gente começar propriamente, né, a falar aqui sobre o curso, falar um pouquinho sobre o contexto, né, desse curso, né, de onde é que ele saiu, o que ele está pretendendo atingir, quais são os objetivos que ele está pretendendo atingir aqui, né? Esse curso é, na verdade, a sequência, né, a última parte de um curso que eu estava dando aqui no CBPF no semestre passado, segundo semestre de 2016, e que eu fui forçado a interromper, né, por um problema de saúde do meu pai, que infelizmente veio a falecer, né, no ano passado. Então, assim, como a coisa ficou muito acidentada, né, para retomar esse curso no ano passado mesmo, eu falei o seguinte: olha, vamos deixar para o verão, aí no verão a gente pega e faz essa parte que foi praticamente a parte que ficou faltando, né, do curso do segundo semestre de 2016. Esse curso do segundo semestre de 2016 não se chamava Aspectos Fenomenológicos da Cromodinâmica Quântica, né? Ele se chamava Interações Fundamentais, e é uma parte desse curso de Interações Fundamentais, que é a parte de cromodinâmica quântica, né? Usualmente, o curso de Interações Fundamentais é dividido entre eu e Elael. Eu dou a parte de cromodinâmica, o Elael dá a parte de Weinberg-Salama, modelo padrão, né? A cromodinâmica faz parte do modelo padrão, mas ele dá então a teoria eletrofrágil, vamos dizer assim, né? Eu começo sempre a dar esse curso porque a gente tem que falar do conceito de quark, né, antes de falar da teoria eletrofrágil. Então, eu venho na frente, sempre. Eu vou até outubro mais ou menos, começo em agosto em geral, sempre no segundo semestre, e de outubro em diante eu pego para falar da teoria eletrofrágil. Bom, recuando, né? Só recuando. Recuando um pouco mais, esse curso de Interações Fundamentais está inserido dentro de um projeto nosso de formação básica em Física de Altas Energias, né? Então, a gente tem 3 cursos em nível de doutorado e um curso em nível de mestrado que a gente recomenda para as pessoas que querem se formar ou trabalhar na área de Física das Interações Fundamentais, de Física de Altas Energias, que faça esses 3 cursos. A gente recomenda isso não é uma obrigação nem nada, né, dos alunos do CBPF, mas a gente encaminha as pessoas para essa direção. Esses 3 cursos, tem um curso no nível de mestrado, que chama-se Introdução à Física de Partículas. Ele é usualmente dado sempre pelo Gilvan Augusto Alves. Eu não sei se é no primeiro ou no segundo semestre dos anos. É sempre um desses semestres mais ou menos fixos, né? Mas isso a gente pode checar rapidamente. Se vocês derem uma olhada na página do CBPF, verem se esse curso está sendo ofertado, né, para o próximo semestre. Se ele não estiver sendo ofertado para o semestre que vem, ele deve ser ofertado no segundo semestre. É sempre uma vez por ano que ele acontece. Esse é um curso no nível de mestrado que a gente propõe, né, que tem como objetivo dar uma primeira visão, né, da física de partículas, uma visão não muito calcada em cálculos, em teoria de campo, nem nada, mas mais na fenomenologia das partículas mesmo, para as pessoas terem uma ideia daquilo que eles vão estudar com maior profundidade mais à frente, né? Aí os outros 3 cursos são cursos do nível de doutoramento. A gente tem um curso que costuma ser dado pelo André Massaferri, e outras pessoas estão se juntando a essa iniciativa, Carsten Hensel, que é métodos experimentais para a física de altas energias, né? E, como diz o nome, né, vai tocar em todos os aspectos essenciais para você
entender como é que é o mundo da física de altas energias desde o ponto de vista experimental. Então, vai se falar sobre aceleradores, sobre feixes, sobre detecção, né, das partículas, sobre análise dos dados, sobre estatística, essas coisas todas, né? É claro que, como nós não estamos no LHC, as principais atividades experimentais, né, desse curso vão ser mais ou menos ligadas a computadores, né? Mas também existem algumas atividades experimentais que o pessoal desenvolve ali no laboratório do multiusuário de física de altas energias aqui no quinto andar, né? E desenvolve também no contexto desse curso. Então é um curso muito interessante. Quem tiver interessado, né, em estar bem formado, né, em física de partículas elementares, é uma recomendação que se faz, né? Isso não interessa, a recomendação é independente da pessoa ter pendores teóricos ou experimentais, né? A gente acredita firmemente aqui, embora não seja necessariamente, por exemplo, eu não vou dizer que eu tenho uma boa formação em física experimental, de jeito nenhum, né? Mas eu acredito firmemente que, se você quer fazer uma pesquisa relevante, teórica ou experimental, em física de altas energias, você tem que ter uma boa formação, tanto teórica quanto experimental, né? Então, o outro curso chama-se Métodos Teóricos para a Física de Altas Energias, né? Esse costuma ser dado por mim e pelo Álvaro Martins, Álvaro Nogueira, que é lá do Cefet, né? Cefet do Maracanã. E o que a gente faz nesse curso é essencialmente uma introdução ao conceito de campo, né? O curso devia continuar, devia ter um Métodos Teóricos de Altas Energias 2, para Altas Energias 2, que era para usar o conceito de campo, mas infelizmente não dá tempo e a gente acabou fazendo uma opção. Se é para falar de coisas importantes, a gente termina aqui nesse ponto aqui. Aí tem algumas compensações que eu vou falar em seguida para vocês. Então, a ideia desse curso de métodos teóricos é explicitar as razões pelas quais você precisa falar em campo quântico relativístico para falar de física de partículas, né? Física de partículas elementares. Os campos quânticos relativísticos, eles são quase um conceito inevitável se você está pretendendo formular uma descrição que seja simultaneamente quântica e relativista da natureza, né? Essa é a ideia dentro desse curso. Então, ali a gente vai falar sobre a simetria de Poincare, a implementação quântica da simetria de Poincare, representações do grupo de Poincare, né? A matriz S, consequências da invariância de Poincare para a estrutura da matriz S, né? Bósons, férmions, o chamado princípio de decomposição em clusters e, finalmente, juntando todos esses aspectos, o conceito de campo, onde essas coisas todas se realizam de maneira razoavelmente natural, né? Então, o conceito de campo é apresentado aí, como eu disse, cursos adicionais deveriam ser dados para que o cara pudesse pegar esse conceito de campo que ele ganhou e aplicar para calcular as coisas em física de partículas. Infelizmente, o curso não chega nesse ponto de deixar o cara fazendo a conta. Mas outros cursos foram bolados que vão adiante, né? Estão filmados, são colocados no site, né, do Professor Global, e eles se constituem pré-requisitos para o curso de Interações Fundamentais, que foi o primeiro que eu estava falando para vocês, né? Então a gente tem, além desse curso, né, como cursos filmados, a gente tem um curso de métodos funcionais, abordagem funcional à teoria quântica de campos, acho que esse é o nome, né? 1 e 2, onde são detalhados, né, detalhadas as conexões entre o campo e a matriz S, né? As funções de Green que dão origem à matriz S através da fórmula de redução, etc, etc, né? Então tem todo um detalhamento nisso daí. Isso aí está, se não me engano, constituem-se 10 aulas cada curso, são 20 aulas no total. Está tudo disponível lá no Professor Global, né?
Um dia deve ter notas de aula dessas coisas, mas não deu tempo ainda. Então, como eu estava dizendo, a gente está inserido dentro do contexto de uma formação básica em física de altas energias. Esses conceitos talvez sofram agora uma revisão em função de uma aproximação que nós tivemos com o pessoal mais da cosmologia, né? E a mudança na estrutura administrativa do CBPF, talvez a gente tenha que incorporar alguns elementos novos nessa estratégia de formação. A gente tem que discutir isso ainda entre os membros dessa nova coordenação que apareceu, a COSMO, né? Mas nós pretendemos fazer isso, fazer uma discussão e estabelecer uma estratégia que não largue o pessoal de física de altas energias na mão, mas também contemple o pessoal de cosmologia, né? E se junte ao pessoal de cosmologia. Tá bom, então o que eu planejei para hoje, né? Para essa coisa dos aspectos fenomenológicos. Deixa eu só perguntar um negócio para vocês. Alguém tem uma folha em branco? Eu queria pegar um e-mail de todo mundo. Beleza. Eu queria pegar nome, e-mail, né, e instituição, porque tendo material, tipo notas de aula, alguma coisa assim, ou pelo menos assim, PDF de algum livro interessante, aí eu posso mandar isso para vocês com a recomendação. Leiam isso aqui ao longo do curso, né? Aspectos. Eu pediria para o e-mail você colocar de maneira bem legível, tá? Porque senão depois volta. Se tiver as letras, eles voltam, né? Então, o que eu vou fazer hoje aqui para vocês, para a gente começar de uma maneira mais sistemática, né? Revisar o que nós fizemos ao longo do semestre passado, né? Do outro curso, na primeira parte desse curso de operações fundamentais. E, se sobrar tempo, aí a gente já começa a introduzir alguns elementos que vão nos permitir fazer essa análise fenomenológica. Essa análise fenomenológica, essencialmente, né, está centralizada em algumas aplicações, tipicamente o chamado espalhamento inelástico profundo, né? Nesse espalhamento inelástico profundo, a gente tem um fenômeno chamado Bjorken scaling, ou escalamento, né? Escalonamento do Bjorken, e a violação desse Bjorken scaling, né? A gente quer falar sobre essas duas coisas. As equações de evolução de Altairé-Parisi, que são equações de evolução para funções de estrutura, que por sua vez são elementos que comparecem no espalhamento inelástico profundo. Então, tem uma coisa junto com a outra aqui nessa história, né? Análise de amplitudes envolvendo colisões de elétron-pósitron, íon e hadrons, tá certo? E processos de Drell e Yan e alguma outra coisa que apareça no meio do caminho. Nesse chamado meio do caminho, né, quer dizer, isso que eu estou falando para vocês vai ser o principal desse curso, certo? Vai ser o principal. Esse não é um curso de cromodinâmica quântica. A cromodinâmica quântica ela já apareceu no curso do semestre passado. Agora esse é um curso de aplicações da cromodinâmica quântica. Mas para a gente mais ou menos normalizar o nosso vocabulário, o nosso entendimento aqui, essa aula a gente vai falar sobre o que aconteceu no semestre passado, tá certo? Então, tem técnicas teóricas que são importantes também e que vão ter que ser desenvolvidas, vão ter que ser usadas, né, no meio dessa história. Por exemplo, no meio dessa análise do espalhamento inelástico profundo,
a gente tem uma ferramenta tremendamente útil, que é chamada expansão de produtos de operadores, né? Então a gente vai falar sobre essa expansão de produtos de operadores, falar sobre coeficientes de Wilson e falar como que o grupo de renormalização ajuda a gente a descobrir o comportamento, ou manter sob controle esses coeficientes de Wilson, né? Então essa é uma das pretensões que a gente tem aqui. Isso é uma coisa que acontece no meio. Então outras coisas podem acontecer no meio, coisas teóricas, no meio de uma discussão essencialmente fenomenológica, né? Eu vou tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir, né, fazer com o melhor detalhe possível, né, os desenvolvimentos teóricos que levam às fórmulas que finalmente vão poder ser comparadas, né, eventualmente com a experiência. Mas eu confesso que, como eu não sou, né, da área, né, da especialidade, eu não sou uma pessoa de fenomenologia, pode me faltar, às vezes, argumentos, justificativas completas para determinados tipos de manipulação. Eu vou procurar o máximo que eu puder, mas já antecipadamente eu peço perdão pelas falhas que possam acontecer. Só um comentário: esse curso de interações fundamentais tinha sido pensado para ser dado a 3 mãos, na verdade. Eu fazendo uma parte de teoria da QCD, o Elael fazendo uma parte de teoria eletrofraca, e uma pessoa experimental, né, fazendo a parte justamente da conexão com os experimentos, né, junto com a gente. Só que a gente nunca conseguiu realizar isso aí completamente. Só na primeira ou na segunda edição do curso, que outro professor que já faleceu também, o Javier Maguilin, dividiu o curso com a gente, e a gente conseguiu se aproximar um pouco disso, mas infelizmente o curso tem sido um curso muito teórico, né, ao longo desses anos todos. Isso aqui é uma tentativa de trazê-lo para uma área comum entre teóricos e experimentais, uma tentativa de um teórico. Então eu peço desculpas antecipadas pelas minhas limitações como teórico. Beleza. Então vamos lá. Então o que aconteceu antes, né, disso, dessa parte, né, antes desse momento que está aqui? Antes desse momento, nós nos preocupamos com o conceito de quark, né? Tá certo? Quer dizer, uma boa parte da energia que a gente colocou nesse curso, não necessariamente só ao longo do primeiro semestre, do semestre passado, mas ao longo de outro curso também. A gente tem um curso de álgebras de Lie, introdução às álgebras de Lie, que ele procura dar um setup para a gente falar sobre essas questões, né? Uma boa parte da energia que a gente investiu no curso de interações fundamentais está relacionada com o conceito de quark, né? E o conceito de quark aparece de uma tremenda confusão que acontece na década de 50, principalmente, né? Ela atinge seu ápice na década de 50. Não por acaso a década em que você começou a ter uma maior predominância dos aceleradores de partículas no estudo da física de partículas. Vale lembrar que esse centro aqui foi fundado em 1949, né, sob os auspícios da descoberta do meson pi pelo César Lattes. Vocês se lembram como é que César Lattes descobriu o meson pi? Descobriu o meson pi com chapas fotográficas, né? Ele levou lá para cima do pico lá do Chacaltaya, expôs essas chapas fotográficas e detectou traços, né, do meson pi incidindo sobre essas chapas fotográficas. Isso foi, se não me engano, 47, 48, né? Mas depois disso, o Lattes foi convidado para os Estados Unidos, né, onde ele, eu agora não me lembro exatamente aonde, né, ele praticamente ajudou a criar o conceito de síncrotron, né? Ou seja, o conceito de síncrotron já existia, mas não funcionava. Esse era o problema, né? O Lattes chegou lá e em uma semana ou duas ele estava fazendo o síncrotron funcionar. Ele estava produzindo mesons pi a rodo,
né? Esse mesmo Meson Pi, que ele teve um sacrifício danado para subir no Chacaltaya, com lombo de mula, etc e tal, não sei o quê, botar a chapa lá, recolher, revelar, etc e tal, isso daí ele rodava o acelerador lá agora e produzia feixes e mais feixes de pinos, um atrás do outro, né? Então, isso coincide com o início da década de 50, né? E começou a trazer à baila partículas que não existiam antes, né? Assim como o Meson Pi, várias outras partículas começaram a aparecer nesses aceleradores de partículas, recém-construídos ou recém-operados. Então apareceram as partículas estranhas, apareceu um zoológico de partículas, né? E as pessoas estavam completamente confusas sobre que tipo de teoria elas poderiam utilizar para descrever essas partículas. Principalmente, essas partículas novas que apareciam eram partículas advindas das interações fortes. Como é que se sabe isso, né? Pelos tempos característicos de decaimento nas reações das partículas. Partículas que decaíam por interações fracas decaíam muito mais lentamente do que partículas que decaíam por interações fortes, que era um decaimento muito mais rápido, né? Então, era assim, todo dia aparecia uma partícula nova interagindo fortemente, né? E você não sabia como é que você ia fazer para descrever isso. Usualmente, como é que um físico de partículas opera, um fenomenólogo de partículas opera? Ele ouve falar de uma partícula, né? Isso naquela época, né? Aí ele vai lá na Lagrangiana dele, escreve um campo associado com essa partícula. A Lagrangiana livre desse campo, se ele escolheu bem o spin, essas coisas todas, ela está praticamente fixa. Então o trabalho todo dele é escolher a Lagrangiana de interação, né? E aí depois é fazer as contas, né? Regras de Feynman, que também foram inventadas na década de 50, né? Por aí. Então na década de 50 apareceu coisas teóricas e experimentais fantásticas, né? A renormalização, né? Apareceu ali. Então, você pegava, colocava essa partícula na sua Lagrangiana, propunha uma interação e via se isso aí funcionava, né? Para explicar os dados experimentais que você coletou. Se não funcionava, você trocava a sua interação e tal. Mas e aí? E se no dia seguinte aparecesse outra partícula, e no outro dia aparecesse outra, e outra, e outra? Você ia ficar pegando e enfiando campos na sua Lagrangiana até quando, né? De que maneira? Então começou a ficar bastante claro que essas partículas não eram, todas elas, partículas elementares, né? Elas eram partículas compostas. Por quê? Partículas compostas podem ser excitadas, podem ser levadas a outro nível. Pensa no átomo de hidrogênio, né? O átomo de hidrogênio pode ser excitado. Você pode tirar ele do estado fundamental, botar ele no primeiro, segundo, terceiro, quarto estado excitado, assim por diante, né? Isso é uma possibilidade que é derivada do fato do átomo de hidrogênio ser um sistema composto de um próton e de um elétron, essencialmente, certo? Você nunca conseguiu excitar um elétron, certo? Você nunca conseguiu pegar um elétron e falar, bom, eu vou pegar esse elétron, agora eu vou botar ele em um outro nível energético. Não, você não consegue. Você consegue alterar a velocidade dele, mas você não muda o spin, né? Você não muda a carga, você não muda, sabe? Você não muda nada fundamental do elétron. Você não consegue excitar um elétron, de forma nenhuma. Nenhuma partícula elementar, de fato, você consegue excitar, né? Mas prótons você consegue excitar, nêutrons você consegue, né? Com colisões, né? Cedendo energia para eles, etc. E tal, você consegue fazer isso. Então, as pessoas já desconfiavam que essas partículas não deveriam ser todas elementares, mas dessa desconfiança até descobrir o que era a partícula elementar vai uma longa caminhada, né? E muitas tentativas foram feitas nessa época, né? Principalmente porque as pessoas perceberam que nem todas as teorias de campo funcionavam com o esquema que o Feynman, Tomonaga, Schwinger desenvolveram para fazer previsões finitas, uma renormalização, né? Então, existiam teorias não renormalizadas. Por exemplo, a teoria que descrevia as interações fracas originalmente, a teoria de Fermi, né? A partir de um vértice de 4 férmions, né? Ela dava origem a uma teoria não renormalizável.
Né? A teoria era ótima para você calcular em primeira ordem de teoria de perturbações, mas de segunda ordem em diante era um problema sério. Né? Então, não basta você pegar e colocar campos na sua lagrangiana, você também tem que colocar esses campos com interações que você saiba que vão ser renormalizáveis, senão você não consegue calcular as coisas perturbativamente, que é tudo que a gente pode fazer, né, na vida. Né? Não perturbativamente é outra história. Né? Então, na década de 50 e no início da década de 60, as coisas estavam confusas o suficiente para as pessoas chegarem até a pensar em abandonar a teoria de campos. Né? E daí apareceram outras abordagens, abordagens de álgebra de correntes, abordagem de teoria de cordas. A teoria de cordas apareceu inicialmente para descrever as interações fortes, a física das interações fortes. Né? Mas, paulatinamente, a teoria de campos acabou voltando ao cenário. Né? Ela voltou ao cenário por causa de uma percepção que foi compartilhada entre Gell-Mann e Zweig, né? De que você poderia pegar todas as partículas que interagiam fortemente, chamados hadrons, tá certo? E classificar essas partículas usando multipletos do grupo SU3, tá certo? Então, quando você fez isso, você descobriu que você tinha vários octetos, né? Sequências de 8 partículas, cada uma associada com um par de números quânticos, tá certo? Que indexava estados de uma representação de SU3, tá certo? Então, você tinha octetos e você tinha singletos e você tinha decupletos de SU3. O decupleto foi a coisa mais maravilhosa de todas, né? Porque você tinha 9 partículas e para completar o decupleto, ou seja, uma representação 10-dimensional do SU3, estava faltando uma partícula, que devia ter os números quânticos tal, tal e tal. Né? As pessoas foram lá nos aceleradores de partículas e mostraram que esse decupleto, que essa última partícula, a partícula ômega, de fato estava presente. Né? Então isso era uma confirmação espetacular de que essa simetria SU3, que não era uma simetria exata, mas era uma simetria aproximada, isso já se sabia na época também, né? Ela funcionava. Essa é uma chamada de simetria SU3 de sabor. Agora, a representação mais simples do SU3 é a representação tridimensional. Né? Justamente a representação mais simples do SU3 não aparecia em lugar nenhum. Não tinha nenhum hadron, nenhuma partícula que interagisse fortemente que coubesse dentro da representação tripleto ou da antitripleto do SU3. Mas, todas essas representações que apareciam, o singleto, o octeto, o decupleto, etc., podiam ser obtidas como produtos tensoriais da representação tripleto e da representação antitripleto. Isso é sintomático, isso é um momento bonito, onde a matemática e a física se juntam. Né? Isso é sintomático. Se você pode obter um octeto, por exemplo, como produto de 3 por 3 estrelas, né? Quer dizer, em termos de linguagem de representação, você tem isso aqui. Né? Representação tripleto, produto tensorial com outra representação tripleto, te dá um singleto mais um octeto. Essas todas que estão desse lado da equação, esse singleto e essas 8 estados associados com pares de números quânticos, né, bem determinados, esses todos existem na natureza. Esses aqui não, você não vê. Oi? Está falando estrela. Quem? Estrela? Ups, está faltando estrela. Isso aí, antitripleto. Né? Então, nessa história, eu passo para fora. Nessa história, Gell-Mann vai conjecturar que deveria haver partículas que representassem, que fossem os estados básicos da representação tripleto,
mas que não, por algum motivo, não estavam aparecendo na natureza. Essas partículas é que foram chamadas de quarks, certo? Então elas já nasceram sem nascer, né? Assim, sem ter aparecido fisicamente, fenomenologicamente falando, né? Então isso foi um esquema de classificação dos hadrons extremamente bem sucedido na época. Não foi só isso, havia regras de soma, havia uma série de outros quesitos, né, que eram satisfeitos, e levou à criação ou à proposição dessas partículas, os quarks. Imediatamente, você analisando esses estados de quarks, estados ligados de quarks, claro, você vai montar um esquema agora. Você vai dizer, o próton é um estado ligado de 3 quarks. Então, ele pode ser visto como um produto tensorial, né, um membro de uma representação produto tensorial de 3 representações do tipo 3. Né? O nêutron, né, estado ligado de outros 3 quarks, assim por diante. Né? Mas existiam alguns desses estados ligados que pediam, né, para a sua construção, que eles fossem montados a partir de 3 quarks idênticos, tá certo? Por exemplo, 3 quarks U, né? Nessa época, no SO3 de sabor, né? Vamos chamar de SO3 de sabor, a gente identificava 3 sabores, né? O U, o D e o S. Quer dizer, você imaginava que você tinha 3 quarks e você batizava quark 1 de U, quark 2 de D e quark 3 de S. As massas desses dois eram mais ou menos iguais e a massa desse era bastante maior do que a massa desses outros. Por isso, você tinha uma simetria SO3 aproximada. Porque se ela fosse uma simetria verdadeira da natureza, os 3 teriam que ter a mesma massa. Né? Então, nisso que dava aqui, você tinha estados que só podiam ser explicados como sendo montados a partir da superposição, como um estado ligado de 3 quarks idênticos. Os quarks precisavam ser férmions, né? Por razões simples. Por exemplo, o próton tinha que ser composto de 3 quarks. Você nunca ia conseguir montar um próton com quarks que fossem escalares ou vetores ou qualquer coisa do nível. Então, o mais simples que você podia pensar é que eles fossem férmions de spin 1,5. Né? Então, se eles têm que ser férmions, como é que você vai botar 3 quarks idênticos na mesma situação, né? Montando um estado ligado? Em princípio, o princípio de exclusão de Pauling proibiria isso. Né? Para isso, você introduziu um conceito novo, que é o conceito de cor. Né? Então, como eu disse anteriormente, toda vez que você tem uma partícula, você introduz um campo quântico relativístico associado com essa partícula. Né? No nosso caso, a gente introduzia um conjunto de 3 campos quânticos relativísticos, porque você tinha 3 partículas distintas. O quark U, o quark D e o quark S. Se você chamar aquele A ali de 1, 2, 3, chamar esse aqui de 1, 2, 3, de acordo com o índice que aquele A assume, você tem um campo diferente associado com o quark U, com o quark D e com o quark S. Né? E quando você propõe esse novo número de quântico de cor, você está dizendo o seguinte: agora tem um label a mais, tem um índice a mais dentro dos campos, dentro dos estados. Os campos criam os estados, então esse índice é transferido para os estados. Tem um índice a mais que vai ser usado para antissimetrizar os estados e fazer com que o princípio de exclusão de Pauli seja obedecido. Né? Então a gente coloca esse índice a mais, alfa, né? E chama esse índice de cor. Né? A gente poderia ter chamado de o índice Patudônicos. Né? Ele assumiu 3 valores, um Q, um Zezinho e um Zinho. Mas o pessoal achou melhor chamar de cor. O fato é que não tem nada a ver com cor, né? Pura e simplesmente. Né? Esse cor que está aqui é o responsável por esse C que está aqui, a cromodinâmica, quântica. Né? Mas
A cromo vem desse negócio de você chamar esse índice que você colocou de cor, e chamar esse índice de cor é completamente arbitrário, né? Não tem nenhuma relação com o eletromagnetismo, com a cor como a gente conhece, tá certo? Bom, o tempo passou e você viu que você precisava colocar mais sabores para descrever a física das interações fortes, a física dos rádios. Então, você chegou ao charme, ao bottom e finalmente ao top, né? O nosso índice A, que está ali, né, passou a variar de 1 a 6, né? E o nosso índice de cor passou a variar de 1 a 3. Então, se você olhar, fizer a conta, são 18 campos, né, que você tem que colocar, né, no seu lagrangiano. Que fica parecendo sacanagem, né? Assim, fala. Desculpa, eu meio que me perdi. Você cria o sabor para determinar o campo quântico relativístico, mas a cor, eu pergunto que função para especificar essa partícula no caso? É um índice, né? Assim como o sabor também é um índice, né? Você está falando o seguinte, olha, eu tenho uma partícula que é o quark arc, tá certo? Então a minha regra mais ou menos que eu coloquei aqui é, toda partícula eu vou associar um campo quântico, né? Eu tenho razões para isso, mas tem um curso inteiro para a gente falar sobre isso, né? Então não vou falar em detalhe. A toda partícula eu associo um campo quântico. Então, se eu tenho um quark U, um quark D, um quark S, eu vou ter um campo quântico quark U, um campo quântico quark D, um campo quântico quark S. Eu vou indicar isso por esse índice A que está aqui, tá certo? Entendeu? Agora eu chego e digo o seguinte, eu preciso, né, para cada quark, ele vem em 3 tipos de cor, tá certo? Então eu tenho o quark AP vermelho, o quark AP verde e o quark AP azul. Então eu tenho 3 tipos. Então eu não vou introduzir só um campo para o quark AP. Eu vou introduzir o campo para o quark AP vermelho, o campo para o quark AP verde e o campo para o quark AP azul. Certo? Então o trabalho que eu tinha de botar um campo agora foi multiplicado por 3 para cada campo que eu estou colocando. Tá certo? Essa que é a ideia, né? Quer dizer, cada tipo a mais de campo que vai aparecendo na minha frente, de partícula, né? Tipo, apareceu um quark up vermelho, apareceu um quark down azul, eu tenho que pôr um campo lá, dentro da minha lagrangiana. Quando você estava falando que tinha o up, down e o S, né, que é o strange, aí tinha uma simetria SO3, a lagrangiana, que eventualmente tinha que ser quebrada, né? Já era quebrada meio naturalmente. A lagrangiana já era quebrada. Por causa da diferença das massas. Já não era uma simetria exata. Entendi. Mas aí quando você bota outros 3 quarks, ou a simetria de sabor... simetria, por deixa exemplo, de ser a cada quark que você vai pondo, em tese você deveria ir aumentando o seu grupo de simetria para SU4, SU5 e SU6. Porque esse 3 que está aqui está vinculado realmente a essa questão do sabor. Porque originalmente a gente introduziu 3 quarks dentro da representação da SU3, cada um sendo um estado da representação da SU3, para que com o produto tensorial ele gerasse esses outros caras que são os caras que você vê fisicamente, né? Então você deveria, se a lógica é essa, que eu acabei de dizer, né? Se você colocou charme, bottom e top, você deveria aumentar o seu grupo de simetria para SU4, SU5 e SU6. O que acontece é que eu já tinha dito que a massa do strange é muito maior que a massa do up e do down. A massa do charme é muito maior que a massa do strange. A massa do bottom é muito maior que a do charme e do top, então, pelo amor de Deus, né? Então essa simetria vai ficando cada vez pior, né? O que era uma simetria aproximada, pelo menos em altas energias, para esses 3 aqui, vai ficando muito ruim exatamente em altas energias. Então você só leva a sério, realmente, a simetria aproximada até esse ponto aqui, do SO3. Daqui em diante, ela começa a ficar cada vez pior, entende? E não serve mais para absolutamente nada. Quer dizer, você pode montar um multipleto de SO6. Vão ter lá partículas compostas de 6 quarks, né? Por exemplo,
diferentes em princípio. O primeiro que agora, por exemplo, é que a gente conseguiu chegar, fenomenologicamente falando, num pentaquark. Na verdade, num tetraquark. Um pentaquark primeiro e depois num tetraquark. Mas já foi um esforço gigantesco e a gente só conseguiu com o LHC agora. Né? Entende? Na verdade, é muito difícil você chegar a uns estados desses com energias menores do que as que estão aparecendo. Então você não tem nem acesso aos estados ligados que você teria com esses novos quarks que estão aí. Então não faz muito sentido você se ater a essa classificação por SU4, SU5 e SU6. Você para no SU3, na verdade, o SU3, você pode até abandonar já também. Ele já cumpriu o seu papel. Cumpriu o seu papel, que é o de revelar a estrutura dos quarks, tá certo? O SU3 de cor, de sabor, você pensa agora como uma estrutura aproximada. Mas a maior importância dela, de fato, foi chamar a atenção de que poderia haver partículas fundamentais, né, que pudessem ser usadas para gerar via produtos sensoriais os hadrons conhecidos. Né? Ele meio que já cumpriu o papel dele. Né? Embora, sendo uma simetria aproximada e havendo consequências, toda vez que você tem uma simetria, você tem uma série de consequências. Você também tem regras aproximadas que derivam dessa simetria. Então, dentro dos limites de validade da simetria, tem muita coisa que você pode concluir com SO3 de cor. Menos coisas com SO4, muito menos com SO5, muito menos com SO6. Porque esses limites já são completamente rompidos. Certo? Mais perguntas aí, gente? Quanto mais perguntas, melhor. Vamos lá. Bom, então, o que eu estava dizendo? Estou dizendo aqui que a gente passou, né, da introdução de 3 campos, né, um para cada quark, para a introdução de 18 campos. Tá certo? Cada um desses caras, vamos supor que o que é isso aqui? Esse aqui é o quark AP com cor vermelha. Esse objeto que está aqui, por sua vez, é um espinor de Dirac, com 4 componentes. Se você for falar de cada componente, você ainda tem que pegar 4 e multiplicar por os 8, né? Quanto é que está isso? 56? Não, peraí. 72. Isso. Não sei se é isso não, mas tudo bem. Então, 72 campos, tá certo? 72 campos é o que você tem, na verdade, se você olhar para um objeto como esse aqui, com todos os seus índices gloriosos. Então, tem um índice de Dirac, por exemplo, que você poderia colocar aqui como I, por exemplo. Eu não vou anotar o índice de Dirac da história. Né? O índice de Dirac a gente deixa subentendido. A gente só vai chamar a atenção aqui nesse momento para os índices de cor e para os índices de sabor. Né? Então, o que você tem que introduzir são 18 espinores de Dirac, tá certo? Dentro dessa história. E por que espinores de Dirac? Porque esses quarks se sabe que eles têm massas. Né? Isso é uma consequência da fenomenologia deles, vamos dizer assim. Né? Você sabe que eles têm massas e os espinores adequados para descrever partículas com massa são os espinores de Dirac ou de Majorana. Além disso, você sabe que eles são partículas carregadas, então aí você fechou no Dirac mesmo. Tem que ser Dirac. Certo? Então, dito isso, né, a gente colocou nossos 18 campos dentro da Lagrangiana. Mas, como eu disse, a Lagrangiana livre, né, desses quarks, ela é praticamente fixada. Não tem muito o que fazer. Eu vou escrevê-la aqui para vocês. Né? A Lagrangiana livre é um somatório sobre A, um somatório sobre alfa, né? Q barra A alfa
Certo? Essa é a lagrangiana que diz que cada um desses quarks é um férmio, tá certo? De Dirac, tá certo? Quer dizer, cada um desses quarks obedece à equação de Dirac com a sua própria massa, tá certo? Com a sua própria massa. Essa lagrangiana possui simetrias, né? Que simetrias ela possui? É claro que a primeira e mais óbvia simetria é a simetria de Poincare, tá certo? Que essa lagrangiana vai possuir, né? Mas, simetrias aproximadas, você poderia dizer que é o nosso SU3 de sabor. Ou vamos ser radicais, vamos botar um SU6 de sabor, só para a gente não ficar separando os índices, né? Isso diz o seguinte, que eu poderia bolar uma lei de transformação desse tipo, né? Você está vendo aqui, eu estou usando notação de Einstein, tá certo? Quer dizer, aqui eu tenho uma soma sobre B, tá certo? Então, o que eu tenho aqui é uma combinação linear desses campos que estão aqui com uma certa matriz RAB, né? Que eu vou pedir que seja uma matriz de SU6. O que é o SU6? Vão ser matrizes unitárias, tá certo? De determinante 1. Certo? Então, se você fizer essa transformação que está aqui, esse pedaço da lagrangiana, que é a primeira parte, que é barra alfa e gama mi dB, que é a alfa, vai ser invariante. Esse segundo pedaço não. Ele vai ser tão menos invariante, ou seja, ele vai diferir do negócio sem a transformação, tanto mais quanto maiores forem as diferenças entre essas massas que estão aí, tá certo? Então essa é uma simetria muito mal aproximada, tá certo? Porque essas massas que estão aqui vão crescendo tremendamente e não dá problema. E tem uma simetria exata, né? Aproximada exata, né? Vocês, quero chamar a atenção de vocês que esse índice alfa que está aqui não mudou, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu estou misturando quarks up, down, strange, top, bottom, charm entre si, mas todos eles são da mesma cor. Ou todos são vermelhos, ou todos são verdes, ou todos são azuis, tá certo? Isso aqui não mudou. Agora, uma outra simetria que eu posso fazer é a seguinte, Q' A alfa, novamente de x, vamos chamar de M, alfa beta, Q, A, de x. Agora eu fiz o contrário. Eu estou pegando, por exemplo, o quark up, tá certo? E estou misturando o quark up vermelho com o quark up verde com o quark up azul. Estou fazendo uma mistura desse tipo, né? E eu vou requerer que essa matriz M seja uma matriz de SU3, né? Ou seja, D unitária M seja 1, ela é uma matriz unitária, e o determinante do M seja 1 também. Com essas duas condições, que a transformação levando Q em Q seja assim, e que o M satisfaça essas coisas, aí você pode mostrar que o L', o L escrito em termos dos caras linha, é igual ao L. Certo? Certo? Então essa é uma simetria exata. Por que ela é uma simetria exata e não a outra? Porque aqui você não tem uma dependência de alfa na massa dos quarks. Ou seja, quarks de
mesma cor, de cores diferentes, mas mesmo sabor, tem a mesma massa. Tá certo? Então, você pode montar multipletos de SO3 de cor agora. Tá certo? Porque as massas, a massa do quark AP vermelho é igual à massa do quark AP verde, que é igual à massa do quark AP azul. Tá certo? Graças a isso, essa lagrangiana possui essa simetria SO3 de cor, né? Está colocada aqui. Essa é uma simetria exata. Tá? Então, como eu disse, a lagrangiana exata você pode escrever imediatamente. O problema é escrever a interação. Como é que a gente faz para propor a interação dessa teoria? A gente faz uma receita que é inspirada no eletromagnetismo. Né? No eletromagnetismo, uma maneira de você ver o eletromagnetismo, tem várias maneiras, naturalmente, mas uma maneira de você ver é o seguinte: o eletromagnetismo possui uma simetria U1. Né? Ela possui uma simetria U1 global. Se você pegar a lagrangiana, que descreve um elétron, ela é exatamente a lagrangiana, um pedaço dessa lagrangiana que está aí. Por exemplo, né? EDQ, né? Eletrodinâmica quântica. Na eletrodinâmica quântica, a lagrangiana, você pode escrever assim, do elétron. Né? Claro que se tiver outras partículas carregadas eletromagneticamente, você vai ter que colocar assim, vai ser I gama I menos a massa do elétron. Isso que está aqui. Essa lagrangiana possui uma simetria que é você pegar o seu elétron e substituir por um elétron linha dado por exponencial de alfa vezes elétron. Instantaneamente você pode ver que isso aí é uma simetria do eletromagnetismo, contanto que esse alfa seja uma constante. Né? Tá certo? Se o alfa for uma constante, isso é uma simetria dessa lagrangiana. Ela é chamada de simetria global por isso, porque alfa não é uma função de x, alfa é uma constante sobre todo o espaço-tempo. Né? O que acontece na eletrodinâmica é que se você promove agora essa simetria para uma simetria local, é claro que essa lagrangiana, do jeito que ela está, ela LEDQ zero, vamos chamar assim, né? Ela, do jeito que ela está, ela não é simétrica para essa lei de transformação. Como, né? Linha de x igual a exponencial de alfa de x é de x. Por que ela não é simétrica? Ela não é simétrica porque essa derivada aqui vai atuar em cima desse cara e vai estragar tudo. Né? Não vai dar certo. Para você promover essa simetria para a simetria local, então é preciso modificar a lagrangiana. É preciso adicionar alguma coisa que vai fazer com que essa lagrangiana seja simétrica. Né? Por uma maravilhosa coincidência do universo, essa coisa que você adiciona, que você é obrigado a adicionar, é um termo de interação. Né? A regra é você transformar sua derivada normal numa chamada derivada covariante, que é a sua derivada normal mais uma coisa dependente de um certo campo vetorial novo. Né? E esse campo vetorial você impõe que ele se transforme também. Esse é o mesmo alfa. Né? Então, sob essas duas transformações conjugadas, agora essa lagrangiana é uma lagrangiana invariante por essa simetria local. Certo? Você precisa de um pouquinho a mais dentro da história, que é o seguinte: você precisa colocar também um termo cinético para o seu campo AMI, porque senão as suas equações de movimento são praticamente constrangedoras. Elas implicam que psi igual a zero, por exemplo, que é igual a zero, o campo do elétron igual a zero. Então, para que isso não aconteça, você formula a tua lagrangiana da eletrodinâmica quântica final como sendo a tua lagrangiana anterior com a adição
menos um quarto do F mini, onde o F mini é V aí menos V. Tudo isso pode ser dado, né, uma justificativa completamente contida dentro da ideia de simetria local. Né? Então, a moral dessa história aí, só um minutinho. A moral dessa história é a seguinte: se eu pego uma simetria global e promovo para uma simetria local, eu ganho uma receita de interação. Veja que eu não tenho escolha para a lagrangiana livre, né? Mas eu tenho infinitas escolhas para a lagrangiana de interação. Então, essa promoção de simetria local, global para simetria local me deu a eletrodinâmica quântica. Né? Fala. É por isso que vai dar esse problema que o campo possível vai se anular, mas só se você escrever as equações de Euler e o amigo. As equações de campo possível, se só ele tivesse. Claro, mas eu tenho que considerar esse campo amigo como campo dinâmico. Então, eu vou ter que calcular e escrever equações de Euler Lagrange para ele. E aí, a equação é psi igual a zero. É a solução, né? Psi igual a zero. Então, não tem saída. Eu tenho que colocar uma coisa a mais, e eu não quero entrar nesse detalhe aqui, mas eu tenho uma justificativa para dizer que essa coisa a mais, que vai dar um termo cinético para o campo amigo, é exatamente a lagrangiana de Maxwell. Tá certo? Isso é interessantíssimo, né? E você pode pensar, o pensamento que sobra na cabeça da gente é o seguinte: quando eu transformo uma simetria de global para local, se essa simetria for simetria U1, eu estou ganhando uma teoria análoga ao eletromagnetismo. Tá certo? Aí as pessoas vão pensar, e pensaram no início da década de 70, né? Essas coisas de quarks, etc., foram meados da década de 60, certo? 65, 66, mais ou menos. No início da década de 70, as pessoas pensaram: e se eu aplicar a mesma receita, né, para essa simetria SU3 de cor, não de sabor, de cor? Já já a gente fala sobre isso. Né? Antes, deixa eu dizer que essa não é uma ideia original de 1972, 71. Né? Essa ideia data de 1954, de um paper famosíssimo de Young-Mills, né? Onde eles definiram o que se chamava de teoria de Young-Mills. Né? Era justamente uma tentativa de entender as interações fortes, mas foi uma tentativa fracassada naquela época. Né? Os resultados aos quais eles chegaram não davam para entender as interações fortes na forma como elas se processavam naquela época. Né? Fica isso guardado, aparentemente na lata de lixo da história, mas nem tanto assim, porque você vai e recompõe os conceitos, tira eles do ostracismo e traz eles de volta. Foi exatamente o que aconteceu por volta de 1970. As pessoas pegaram essa ideia da eletrodinâmica quântica, né, e aplicaram a essa simetria que está aqui. Por que a essa? E não, por exemplo, ao SO3 de sabor que está aqui? Por várias razões. Primeiro, né, a simetria SO3 não é uma simetria exata, certo? Então, se você encontrar uma receita de interação como essa, você vai encontrar uma coisa inválida se você estiver considerando processos onde a diferença de massa já não é mais desprezível. Então, se você quer fazer uma teoria fundamental, é melhor você partir de uma simetria que você conheça e ache que é uma simetria exata. Né? Segundo, nunca, até o momento que tinha se proposto o conceito de cor, ninguém viu uma partícula colorida. Ninguém viu uma partícula vermelha, uma partícula verde, uma partícula azul. Tá certo? Na verdade, as pessoas observaram a coisa oposta. Se você impusesse que era proibido ver partículas como essas, isso tinha consequências interessantíssimas e importantíssimas. Por exemplo, se você falar o seguinte: use
estados de cor que eu vejo na natureza tem que ser necessariamente combinações singlet de cor. Ou seja, se você fosse falar RGB, né, Red, Green, Blue, né, branco, você tinha que ter branco. Você tinha que ter uma combinação singleto de cor. Ou aquele estado assimétrico, né, que a gente estava falando lá, era uma combinação singleto de cor. Né? Se você tem combinações singletos de cor, você pode aplicar para esse SO3 de cor o mesmo critério que você estava aplicando para SO3 de sabor. Por exemplo, o próton tem 3 quarks. Né? Então, esses quarks vão ter que estar numa combinação linear antissimétrica das cores vermelho, verde e azul. Né? Cada um, portanto, carrega uma representação 3 de cor. Então, eles vão estar no estado do produto tensorial da representação 3 de cor pela representação 3 de cor pela representação 3 de cor. Ou seja, um cara assim. Né? Aqui não tem antiquark, não. Tá certo? 3 vezes 3 vezes 3. O que acontece é que se você fizer a decomposição desse 3 vezes 3 vezes 3, isso dá 27, então tem que somar 27. No final eu não me lembro como é que dá isso aqui. Eu acho que dá assim, né? 10, 16, 27. Acho que é isso. Né? A decomposição dessa representação dá isso aqui. Mas o importante é o seguinte, é que tem um singleto dentro desse produto tensorial. Uma pergunta que qualquer um poderia fazer é o seguinte: por que eu não tenho hadrons que são compostos de 2 quarks e 1 antiquark? Ou 2 antiquarks e 1 quark? Porque se você fizer 3 vezes 3 vezes 3 estrelas, isso dá alguma coisa que não contém a representação singleto. Então pensa bem, eu acabei de introduzir o conceito de cor. Eu não tenho razão nenhuma para censurar os meus hadrons de serem compostos também de antiquarks. Os bários, pelo menos, os caras que são compostos de 3, né? Eu não tenho razão nenhuma para censurar esses caras. Exceto essa. Se eu impuser esse princípio de que eu preciso ter um singleto de cor, porque eu não vejo cor experimentalmente, eu estou impondo que eu não verei. Não vejo até hoje e não verei nunca. Né? Então, os únicos produtos tensoriais que valem, né, são os produtos tensoriais que contêm o singleto. Tá certo? Então, essa estrutura aqui não foi vista na época e não foi vista até hoje. Uma estrutura de um bário que seja composto de 2 quarks e 1 antiquark. Nem essa. Eu não me lembro o que dá, mas eu garanto para vocês que não tem singleto ali. Tá? Essa aqui seria uma espécie de antipartícula dessa. Então, tudo bem. Se essa existisse, essa aqui teria existido também. Né? Então, um critério para você saber se uma determinada estrutura quarquiônica é possível, né, é você justamente fazer os produtos tensoriais de SO3. Vocês podem aprender a fazer produtos tensoriais de SO3 no mini curso de álgebra de Lie, que está disponível no Professor Global. Tá certo? Propaganda impressionante. Enfim. Esse curso é dado a 2 mãos, por mim e pelo Elael, né, também. Então, se você fizer a estrutura dos produtos tensoriais e não encontrar um singleto, você fala, não pode ter baryons com essa estrutura. Não pode haver. Tá certo? Então, esse número quântico de cor, né, mais esse dogma chamado confinamento, tá certo? Não podem aparecer estados coloridos. Por exemplo, num estado tripleto de cor,
cada um desses caras, né, esse aqui seria por exemplo, o U vermelho, o U verde e o U azul. Né? Cada um desses caras, cada um desses estados tem cor individualmente. Se eu tivesse um tripleto, eu teria um estado colorido. Se eu tivesse um sexteto, um decupleto, um octeto, eu teria estados coloridos também. Né? Não, só posso ter singleto. Se eu impuser esse dogma, de que eu só posso ter singletos, esse dogma descreve completamente todos os hadrons que existem. Os hadrons são as partículas que interagem fortemente. Os baryons são as partículas de spin no meio ou spin semi-inteiro, e os mesons as partículas de spin inteiro. Né? Então, todos os hadrons caem dentro desse esquema. Não sobra nenhum de fora. Nenhum. Então, você tem muitas razões, fenomenologicamente falando, para acreditar que o confinamento é uma coisa séria. Né? A gente esbarrou no confinamento. Não sei se dá para perceber isso. Assim como a gente esbarrou no conceito de quark. Tá certo? A gente esbarrou. Mas a gente esbarrou e reparou que ele estava ali. Tem alguma coisa aqui. Tá certo? Não é uma coisa tirada da cabeça sem correspondência com o mundo real. Muito pelo contrário. Né? Você pode perguntar, eu não cheguei nisso aqui da mesma forma que o Einstein chegou na relatividade geral. Não, não foi assim. O Einstein chegou cercado de princípios, né, etc. e tal. Aqui não. Aqui a gente chegou cercado de coincidências, né, de certa maneira. Mas essas coincidências nos levaram a uma descrição bastante interessante, bastante acurada do que a gente conhece como interações fortes. Tá? Voltando ao assunto, a gente fez uma longa digressão aqui. Né? Essa aula é assim, as coisas acontecem. Né? Vamos voltar ao assunto. Nosso problema é, a gente tem... Acabei de apagar. Né? A gente tem uma lagrangiana livre, né, dos quarks. A gente tem uma lagrangiana livre dos quarks. Qual é a lagrangiana de interação? Isso daqui foi um exemplo em que eu propus um princípio de simetria e obtive um termo de interação. Olha aqui o termo de interação, é esse cara aqui. Certo? Será que eu posso fazer a mesma coisa? Não. Pegar uma simetria desses sistemas de quarks e impor que essa simetria global se transforme agora numa simetria local. É claro que ao fazer isso, eu vou ter que modificar minha lagrangiana livre de quarks. Vou ter que introduzir termos adicionais. São termos de interação. E aí depois eu tenho que ver se esses termos de interação estão me conduzindo ao mundo real ou não. Tá certo? Então, beleza. Vamos fazer a mesma coisa, só que não com a simetria 1, que era essa simetria aqui, e sim com a simetria S3, que é essa daqui. Isso significa pegar essa matriz que está aqui e transformá-la numa matriz dependente da posição. Linear. X é isso aqui, vezes A. Portanto, isso que está aqui já não é mais uma simetria da lagrangiana anterior pela mesma razão, porque tem uma derivada ali que vai atuar em cima da matriz e vai estragar tudo. Novamente você faz a mesma coisa. Né? Não vou detalhar o que a gente faz aqui, isso está detalhado no curso, nas aulas que estão filmadas, inclusive, né, ao longo do primeiro semestre.
Mas a estratégia básica é pegar novamente a derivada convencional e substituir por uma derivada chamada de covariante. Só que agora eu tenho que observar o seguinte: aquela exponencial de I∝ que estava ali eram números complexos, né? Esses caras que estão aqui agora são matrizes. Se eu quiser, eu posso escrever esse camarada que está aqui numa forma também de exponencial, né? Isso aqui vai ser exponencial de I, θ, dA, alfa, beta, Q, A, beta de x. E como ele tem que depender de x, ele bota a dependência de x nesses caras que estão aqui, que são parâmetros. Esses caras que estão aqui são matrizes fixas, que a gente chama de geradores. Tá certo? Isso está tudo implicado dentro da estrutura do que nós chamamos de um grupo de Lie, que é o caso do SU3, né, de cor. É um grupo de Lie. O estudo desse SU3 é feito também no curso de grupos de Lie, que está no Professor Global. Né? O fato é que, como a natureza desse objeto aqui é uma natureza matricial, eu sou obrigado, para que essa estratégia funcione, a tomar esse cara que está aqui também como uma matriz. Em outros termos, eu preciso colocar índices nessa derivada covariante que está aqui. Eu coloco esses índices fazendo isso aqui. Portanto, agora, isso aqui é uma matriz 3x3 de entradas complexas, né? Cada entrada da matriz sendo um campo de calibre. Nem todos esses caras são necessários, vários deles são dependentes uns dos outros, então você pode reduzir isso ao número mínimo necessário que você precisa. Você pode mostrar que esse cara, essa matriz que está aí, ela pode sempre ser escrita da seguinte maneira. Onde esses caras aqui são os campos e essas aqui são o número mínimo de matrizes que você precisa para gerar qualquer matriz da álgebra de Lie do seu grupo. No caso do SU3, essas aqui são 8 matrizes, certo? De modo que são 8 caras que aparecem aqui, 8 coeficientes, 8 campos, certo? 8 grumos. Cada campo é uma partícula, certo? Então, cada um desses caras é como se fosse um fóton. Então, para você, a primeira coisa, né, antes de você olhar para Lagrangiano e fazer qualquer outra coisa que você obtenha, você é obrigado a introduzir 8 camaradas análogos a um fóton. São 8 caras que você chama de gluons, certo? A Lagrangiana que você vai escrever é completamente análoga à Lagrangiana do eletromagnetismo, né? Agora você pode escrever CDQ, Lagrangiana 0, CDQ, mais G. Veja que eu introduzi uma constante G, que não necessariamente é aquela ali. Essa constante G tem a ver com a interação forte, enquanto que a constante E tem a ver com o eletromagnetismo, né? G Q barra A alfa gama mi A mi alfa beta alfa beta Q A beta. Aqui já aparece uma coisa interessante, né? Quer dizer, essa interação, ela mistura caras de cores diferentes, mas não mistura sabores diferentes.
tá certo? Ela mantém sempre um quark U interagindo com o quark U. Só que esse quark U vai interagir com o U verde, com o U vermelho, com o U azul. Com os três, tá certo? E assim para os outros também. Né? E a gente precisa, por razões análogas às razões que a gente tinha no eletromagnetismo, também de um termo cinético para a nossa teoria funcionar, né? Para a nossa teoria possuir uma dinâmica adequada para os grupos. O termo cinético que eu sou obrigado a introduzir aqui vai ser o seguinte, vai ser um termo assim, no meio do traço de F', F'. Ninguém estranha esse traço não, porque a lagrangiana tem que ser um número, tá certo? A lagrangiana não é uma matriz, é um número, né? Como esse cara é uma matriz, e esse cara só depende desse cara, a gente vai escrever a dependência dele agora, eu posso imaginar que isso aqui seja uma matriz. Então eu tenho que arrumar uma receita de obter um número. A partir disso, o traço é uma maneira óbvia, né? Mais ou menos em relação a isso. Mas ele não é só óbvio por isso, ele é óbvio porque, em função da lei de transformação desse objeto, que é assim, certo? Em função da lei de transformação necessária para que eu tenha simetria perante essa e essa operações conjugadas,